E aí, pessoal? Mas a gente tem que falar uma coisa. Muitos desses canais de brasileiros no exterior, de uma coisa você pode ver e analisar. A situação deles em determinados países, seja da Europa e Ásia. Bom, eu quero primeiramente a Ásia. Japão, China, Coreia, esses lugares assim. Eu acho muito engraçado que quando são descendentes de chineses, japoneses, etc., eles falam: ah, não, a gente não quer voltar mais para o Brasil. Tem uns que querem voltar, sentem saudades. Isso é normal. E a maior parte dos que não querem voltar para o Brasil são os mais engraçados. Esses são os que buscam uma certa estabilidade, mas a gente vê que não está o cenário econômico pós pandemia é delicado, extremamente delicado em muitas das regiões dos países, assim, posso colocar até as zonas mais ricas, por exemplo, vou pegar o Japão, não recuperaram totalmente. A gente está vendo países que estão passando um maior perrengue por causa da guerra da OTAN versus Rússia. Via Ucrânia. Muitos desses países sancionaram a Rússia. A Rússia era um principal produtor, eles compravam na mão da Rússia, e os Estados Unidos estão só esticando essa guerra para quê? Para vender arma. Tá, gente. Mas onde está o imigrante brasileiro nisso? Em tudo. Porque a economia está muito, mas muito, assim, hoje está no junto e misturado. E se um lado prejudica, o outro sai prejudicado. Se prejudica um lado, o outro sai prejudicado. A gente pode estar falando de uma economia sólida como a japonesa, a chinesa, e eles, sim, sempre vai haver problemas. Uma coisa é certa dessa turma dos que, eu não quero voltar para o Brasil nunca mais, é muita violência, muito isso, muito aquilo. Você pode tirar o circo do menino. Você pode tirar o menino do circo, mas nunca o circo do menino. Isso é o ditado. Você pode tirar o Brasil. Você pode tirar eles do Brasil, mas nunca tirar o Brasil deles. Eles vão continuar com as mesmas táticas culturais, com a mesma cultura. Pessoal, quando a crise aperta, para onde que eles vão? Para os Estados Unidos? Quem tem poder econômico pode ir. Quem tem money, grana, din-din, bufunfa, pode ir para os Estados Unidos, pode ir mudar de país, mas a maior parte vem para o Brasil. E começa aquele velho choreiro de novo. Tem uns que não. A gente tem que dosar bem essa situação para que ninguém diga: você está falando de uma maneira parcial. Mas eu tenho que falar de uma forma axiomática. Meus caros, todo dia e toda hora eu tô vendo canal de brasileiro no Japão, canal de brasileiro na Coreia, canal de brasileiro na Europa, e tô sempre falando: gente, e aqui é uma maravilha, você ganha dinheiro, você trabalha isso e aquilo e tal, tal, tal. Gente, existe uma diferença entre Brasil e resto dos outros países. Todos eles esquecem que nós somos um capitalismo hipertardio. Eles, Japão e Alemanha, são de capitalismo tardio, mas mesmo assim conseguiram se desenvolver. O Brasil, infelizmente não, nós temos um pensamento colonialista extremamente
antiquado demais para um século para o século que estamos vivendo. E aí muitos desses países, eles também pensam de uma maneira muito reacionária. Tem gente que fica assim, a extrema direita. O que esses estrangeiros estão fazendo aqui? Estão tomando nossos empregos? O Brasil é a mesma coisa, gente. Não pode ter um estrangeiro aqui que começa, os estrangeiros estão querendo tirar os empregos da gente. Meus caros, sempre haverá isso no Brasil, em outro país, em qualquer planeta do sistema solar, de qualquer universo. Mas eu acho muito engraçado como como eu vejo nesses blogs, a vida dos brasileiros, como eles tentam se acostumar, como eles tentam ser brasileiros, como eles se casam com os nativos, os locais, né? Seja coreano, chinês e assim vai. Eu fico vendo, e muitas dessas coisas passam por uma grande adaptabilidade reativa. Assim, o brasileiro, isso eu sempre concordo, o brasileiro é adaptativo. Eu posso falar com grande questão que demora, alguns adaptam bem, outros não conseguem se adaptar. Mas o brasileiro é de uma adaptabilidade reativa muito boa. Isso é certo. Quando a gente pensa sobre a questão do trabalhador em outros países e como eles estão vivendo, a gente não pode dizer, ele está numa situação melhor que a boa, uma situação boa, mesmo com crise. Tem gente que sai falando assim, adeus dará, mas quer mostrar uma vida muito boa. Que trabalhar no país tal é bom, que viver no país tal é bom, mas nunca foi bem assim. Cada país tem os seus problemas, tem as contas para pagar. Você pensa em ganhar dinheiro, mas cria aquela mentalidade empreendedora que não existe. Esse individualismo exacerbado. Mas infelizmente o brasileiro, gente, eu acho que esse instinto de coletivo do brasileiro já acabou. Graças ao esse neoliberalismo midiático que a elite, que os jornais foram colocando na cabeça do brasileiro. É difícil. E isso, para outros países, torna-se um grande problema, um grande revés. Porque nem todos, como os da Ásia, pensam assim. Eles têm um instinto coletivo muito forte. Até nos próprios países da Europa tem um coletivismo. Não posso dizer se é forte ou fraco, depende, mas a consciência social deles é muito maior que a do brasileiro. Isso é uma grande questão. Veja a França, a República Tcheca, Itália, eles se juntam quando o problema é sério. O brasileiro não, o brasileiro é aquele que o avião tá caindo, ele torce para o avião cair e ele ficar ainda filmando e tirando foto, postando no Instagram. Mas eu vejo, gente, que a hipocrisia de muitos brasileiros chega a ser mas bem ridícula. O brasileiro pode detestar o país? Pode, claro que pode. Se isso é direito deles, mas eu gosto do meu país, vivo no meu país, não pretendo mudar do meu país. E assim, sigo vivendo. Inscreva, curta, compartilhe, dá o like, dá o dislike. Até mais.